Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu não fiz os vídeos pré e pós-jogo contra o Guarani, do Goiás, por conta de uma falha técnica aqui. Meu computador estragou, me deu um trabalho tremendo para arrumar, por isso eu não subi esses vídeos e optei por já subir um vídeo falando do acesso do Goiás, de uma análise deste acesso. Depois farei, durante esse período agora de recesso, outros vídeos falando sobre o futuro, do clube. Mas primeiro eu quero fazer uma análise do que já aconteceu, que foi esse acesso do Goiás aí da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, o quinto acesso da história do Goiás. Anteriormente o time já havia subido em 94, 99, 2012 e 2018. Bem, eu selecionei alguns pontos, alguns aspectos que para mim foram os fundamentais, inclusive alguns que no momento eu achei muito arriscado, mas acabou dando certo. O primeiro é a estratégia. Qual foi a estratégia do Goiás para essa Série B? O Goiás economizou tudo que pôde durante o Campeonato Goiano para fazer todos os investimentos para a Série B. Eu achei, inclusive nos meus comentários na Bandeirantes e aqui no canal, citei que era uma estratégia muito arriscada, porque você montar um time dentro da competição como a Série B é difícil. Se der errado, não tem como corrigir, porque você já corrige, mas você corrige na zona do rebaixamento, você corrige brigando na parte de baixo da tabela, então é complicado. Mas o Goiás optou, a, a o argumento da diretoria que não tinha recursos, não tinha dinheiro, então o Goiás optou por aplicar praticamente tudo que tinha já na Série B. E deu certo. O Goiás sempre esteve entre os quatro primeiros, ou próximo dos quatro primeiros. O Goiás sempre brigou na parte de cima da tabela. O Goiás não esteve em décimo, em 11º, em nono, não. O Goiás sempre esteve ali de sétimo para cima, de sexto para cima. E quase sempre, na maioria das rodadas, dentro do G4. Então isso prova que a estratégia de montar um time já para a Série B, mesmo com a minha crítica lá no início, que tem comentarista que não erra não, ele nunca falou o contrário. Eu falei que era muito arriscado, mas o risco que o Goiás correu, o Goiás se deu bem. Essa aposta que a diretoria do Goiás fez, ela deu certo, porque o time foi muito competitivo na Série B desde o início, mesmo sendo um time bem novo. Bom, a outra, que vem em seguida, a montagem do elenco. O Goiás conseguiu, com este recurso que ele separou para a Série B, montar um elenco competitivo. Um elenco que tinha uma defesa muito sólida, um elenco que tinha um meio campo de qualidade para jogar e para defender, e que tinha jogadores lá na frente, especialmente um jogador, o Aleph Manga, para decidir jogos. O Nicolas ajudou em algum momento, o Bruno Mezenga ajudou em outro, mas o principal definidor do Goiás foi o Aleph Manga, e ele colaborou e muito para esse acesso. Estou me lembrando aqui de jogos que o Aleph decidiu para o Goiás, contra o CSA lá em Alagoas, contra o Brusque fora, contra o Remo fora, todos os jogos em que ele, contra o Guarani aqui, todos os jogos em que ele marcou ou fez aquele gol único, vamos dizer assim, para o Goiás vencer o jogo. Então o elenco do Goiás foi um elenco bem montado, um elenco que deu aos treinadores que passaram pelo clube condições de competir lá em cima. Não era um elenco que sobrava dentro da competição, não era um elenco que atropelava adversários, não era um elenco que algumas vezes nem jogava bonito. Raros foram os jogos do Goiás de uma boa plástica, mas foi um elenco sempre muito competitivo. O Goiás só perdeu 7 vezes no campeonato até agora, resta uma rodada ainda, mas é o time que menos perdeu, é o time que tem a melhor defesa ao lado do Botafogo. Então assim, isso é fruto da escolha, das peças, e essa montagem do elenco para mim foi um aspecto que colaborou decisivamente para esse acesso. Outro ponto, a condição de trabalho. O Goiás já tem uma estrutura muito grande, todos sabem disso. O Goiás deu totais condições financeiras para este elenco, viajou de maneira antecipada em alguns momentos,
bichos a cada mês para a equipe ficar dentro do G4, uma outra premiação agora no fim para o time subir. Em alguns jogos ainda teve premiação individual. O Goiás montou aí a quinta, segundo o Globo Esporte, né? O Goiás teve a quinta maior folha dentro da Série B. Então tudo isso fez parte dessa estrutura financeira que ajudou o Goiás a ter tranquilidade, né? A comissão técnica, os jogadores terem tranquilidade para trabalhar durante essa competição, que é uma competição longa, às vezes o time oscila e se as coisas financeiramente não estão boas, essa oscilação pode ser decisiva para matar as pretensões da equipe. Um exemplo claro disso, o Náutico. O Náutico tinha um acesso na mão, depois ali de 7, 8 rodadas do início, o Náutico já tinha feito mais de 25% dos pontos necessários para subir e não deu conta de subir. Por quê? Porque faltou estrutura financeira para a equipe pernambucana. Agora vamos aos aspectos mais dentro de campo, né? O Goiás montou uma defesa muito sólida, né? Uma defesa que tomou poucos gols, muitos jogos sem tomar gols, né? Se não estou enganado, o Goiás ficou 16 dos 37 jogos realizados até agora sem tomar gols. Então, quando você não toma gol, você já está muito próximo da vitória, porque qualquer gol te dá a vitória, né? E se você não vence, você tem a certeza de que você não vai perder. Então essa sequência de jogos em branco, né, com a defesa em branco, ela te ajuda muito a construir em uma competição de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então a defesa para mim ela foi a base do acesso do Goiás dentro de campo. Um outro ponto, o Goiás fez um primeiro turno muito forte, 34 pontos no primeiro turno, você já tinha feito mais da metade do caminho. O Goiás não precisou repetir a campanha no segundo turno para subir. Tanto é que o Goiás está com 64 pontos, até agora fez 30 no segundo. Como havia feito 34 no primeiro, 30 no segundo foram suficientes para colocar a equipe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E eu sempre ressalto, pontuar no início é mais fácil que pontuar no fim. Quando você está com um time funcionando no início, você joga muito contra equipes que estão sendo construídas, equipes que estão no início de trabalho, e ao longo do tempo a competição tem uma evolução natural, que todo mundo evolui junto. E aí quando chega na reta final, quase sempre é mais difícil pontuar na reta final do que pontuar no início do campeonato. Então pontuar muito forte no primeiro turno foi muito bom para o Goiás. E o outro aspecto que para mim a diretoria do Goiás acertou, mesmo não sendo uma prática que eu gosto, não acho que é uma prática a longo prazo sustentável, pelo menos para colher bons resultados, que é a questão da troca intensa de treinadores, né? O Goiás trocou 2 treinadores dentro do G4, o Pintado e depois trocou o Marcelo Cabo. Mas as trocas deram certo, porque o resultado final ele chancela as decisões, porque o Goiás tira o Pintado, põe o Cabo, o time manteve-se no G4. Na reta final, achou que a equipe não chegaria, tira o Cabo, pôs o Glauber. Inclusive achei de um risco muito grande essa troca, restando ali poucas rodadas para o fim da competição, mas surtiu o efeito que a diretoria queria. Este é o ponto. A gente pode discordar do método, mas a gente não pode ignorar o resultado, né? Porque os métodos visam um resultado, e o resultado foi atingido, e as trocas de treinadores acabaram ajudando também nesse processo do acesso. Só acho que o Goiás não pode fazer disso uma prática. Não é porque deu certo agora que vai ficar dando certo sempre, porque senão daqui a pouco você não consegue trazer mais bons profissionais. Porque eles sabem que mesmo se estiverem apresentando um bom trabalho, um bom resultado, não vamos dizer um bom trabalho, mas um bom resultado, ele não tem sustentação no cargo. E isso é perigoso, que aí você começa a trabalhar só com emergente, só com um treinador, vamos dizer assim, de segunda linha. E isso acaba sendo perigoso. Mas para mim esses aí foram os principais aspectos para o acesso da equipe esmeraldina à Série A do Campeonato Brasileiro. Você fica à vontade aí para discordar, para acrescentar, né, outros pontos que você entende que foi fundamental. E vamos juntos debatendo os assuntos do futebol goiano. Tenham todos um ótimo restante de semana e até o próximo vídeo.